compartilhar com você um pouco mais de conhecimento sobre leitura dinâmica. Bom, eu quero iniciar hoje falando novamente sobre postura. Em uma dica anterior, eu coloquei que a postura ideal de se ler o material, ela é importante porque a sua própria linguagem corporal vai interpretar se você está dando a importância necessária àquele material. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos hoje, principalmente no momento do estudo, é a concentração e o foco. A concentração é muito fácil de ser resolvida e ser trabalhada se você tiver uma postura correta. Bom, eu fiz um desenho aqui da forma correta de sentar na cadeira, no sofá, até mesmo no momento da prova, você está sentado lá, fazendo a sua prova, e essa aqui é a postura correta. Bom, reparem aqui que o indivíduo ele está sentado de uma forma reta na cadeira. Entre o ponto zero aqui, que seria a cadeira, ele está numa postura de 90 graus, ou seja, a coluna dele está bem acomodada na cadeira. Isso faz com que ele não sinta mal, não sinta dor, porque uma das coisas que eu até explico em sala de aula, em nossos treinamentos, é que quando o aluno ele senta na postura incorreta, ou seja, ele fica debruçado sobre o material, isso causa danos também internos, causa danos internos, seus órgãos, e é muito importante você ter a postura correta. Você vai conseguir respirar melhor, você vai conseguir oxigenar melhor o teu cérebro. Bom, a postura correta, reparem como ele segura o material em uma relação de 40 graus entre o ponto zero, entre a forma que ele está sentado. Com isso ele consegue ter muito mais visão do material. Quando eu tenho muito mais visão do material, eu consigo enxergar, ou seja, o meu campo periférico visual, ele é muito maior. E com isso eu consigo capturar muito mais informação sem praticar aqueles vícios de mexer a cabeça enquanto estou lendo. Esse vício, ele não ajuda. O ideal é quando você consegue segurar o material e apenas os seus olhos estão correndo, apenas os seus olhos. Com isso, você já consegue melhorar a sua concentração. Bom, nós vamos, até no próximo bloco, falar sobre exercícios oculares da forma correta. Aqui, eu também fiz um outro esboço, acompanhando o raciocínio da postura ideal. Vocês vão ver de que forma isso aqui trabalha de acordo com o processo do teu cérebro armazenar informação. Bom, reparem aqui que o indivíduo está na postura correta também. Só que aqui ele está aplicando alguns vícios de leitura, que o principal vício da leitura é quando eu falo enquanto eu leio, chamada vocalização. Porque eu dou muito mais função ao meu cérebro, ou seja, as minhas unidades de atenção, que é uma das coisas que nós nos aprofundamos muito mais durante o período do curso, programa de treinamento, que nós explicamos de que forma o teu cérebro trabalha. Bom, quando eu falo enquanto eu leio, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Eu estou falando enquanto eu leio e essa informação está sendo canalizada para o cérebro, ok? Também estou vendo aquilo que eu estou lendo. Essa informação também está sendo direcionada ao cérebro. Ou seja, eu estou trabalhando determinadas regiões do meu cérebro, criando várias unidades de atenção. Só que enquanto eu falo, aqui também está indo para o meu cérebro. Ou seja, de forma auditiva, oral e visual. Fora isso, que ainda o meu cérebro está recebendo informações sensoriais, sinestésicas. A forma correta, para que você possa ter o maior empenho naquilo que você está fazendo, que você está estudando, e você consiga ter muito mais eficiência nos seus estudos, é você não falar mais. Então, o que você vai fazer? Você vai evitar falar enquanto lê.
Mas Paulo, dizem que falar enquanto ler ajuda na memorização. Quando eu leio e falo ao mesmo tempo, eu gravo com mais facilidade. Na realidade, o ato de você falar enquanto ler, você está fazendo esforço repetitivo para o teu cérebro. E você vai armazenar, você vai gravar a informação, mas torna-se muito mais cansativo. Pode reparar que você cansa, às vezes você pode sentir um pouco de dor de cabeça. Fazendo essa dica que eu vou te passar, você não vai sentir dor de cabeça. Muito pelo contrário, você vai se sentir bem. Bom, só o fato de eu não mais falar enquanto eu leio, essa informação, ela vai deixar de ocupar esse tempo. Porque, imagina só, de 100% da informação que eu estou capturando, se eu ler, se eu falar enquanto eu estudo, praticamente eu estou ocupando praticamente 20% da eficiência dos meus estudos. E somente 60% está vindo de forma visual, enquanto 10% de forma auditiva. Daqui para frente, o que você vai fazer? Você vai fazer esse teste, começa a aplicar essa semana com seus estudos. Faz essa semana, durante 7 dias, começa a ler sem falar em voz alta. Manda a informação primeiramente dos olhos para o seu cérebro. Você não vai mais utilizar a boca, nem o ouvido, ou seja, de forma oral, nem de forma auditiva. A informação, ela vai direto para o teu cérebro. Praticamente de 80% a 90%, o teu cérebro vai estar recebendo essa informação de forma visual. Ele vai criar imagens daquilo que você está lendo, daquilo que você está estudando. Vai ativar regiões do teu cérebro, vai trabalhar a tua memória, você vai ter muito mais eficiência nos seus estudos. Bom, os outros, praticamente 15%, 20% da informação, ela vai ser distribuída de forma sinestésica, também ativando o teu cérebro. Quantas vezes você estudando, você está lá lendo e você lembra da explicação do seu professor, você lembra daquela aula de física, daquela aula de filosofia, da qual o professor estava explicando, daquela aula de direito, o professor falando sobre direito criminal, você lembrou quando no momento você estava estudando. Você vai ver que você praticando a postura correta e praticando dessa forma, o teu cérebro vai acessar com muito mais rapidez as memórias, e isso vai fazer com que grave a informação muito mais rápido. Bom, e o outro ponto que eu quero abordar com vocês é: se você não fizer isso, você não vai ter resultado tão eficiente como deveria. Para isso, para que os teus estudos ele tenha muito mais empenho, você possa iniciar num curso de leitura dinâmica, fazer a iniciação na leitura dinâmica. Primeiro, o que você deve abandonar? Essa pergunta é muito importante, porque muitas das vezes nós nos perguntamos assim: poxa, o que eu devo abandonar? Os vícios de leitura? Vícios de leitura é vocalização, subvocalização, também. Mas tem quatro aspectos que, se você não trabalhar eles muito antes de qualquer treino, você não vai ter eficiência. Bom, o primeiro é todo pensamento negativo. Comece a trabalhar seus pensamentos negativos. O teu cérebro, meu amigo, minha amiga, ele não processa palavras, ele processa imagens. Então, de tudo aquilo que você lê, ele cria imagens para a tua memória, chamado visualização. Então, se você criar um pensamento negativo, você vai visualizar você se vendo fazendo de forma negativa. Esse é o pensamento negativo, e essa é a forma do seu cérebro processar. O seu cérebro não processa, e uma outra coisa, o seu cérebro não processa a informação positiva e negativa, ele cria unicamente uma imagem daquilo que você está criando, daquilo que você está pensando. Bom, imagina só, eu penso da seguinte forma: mas é difícil, será mesmo que leitura dinâmica funciona? Quando você fala essa simples frase, qual é a imagem que cria na sua mente? A única frase, você vendo,
que não tem resultado, que não funciona. É a única imagem. Então troque por pensamentos positivos. Visualize pensamentos positivos. Se veja estudando e tendo resultado. Resultado que eu digo, gente, é você estudando e já se vendo lá, tendo toda a informação na sua mente, toda a informação estando disponível, você acessando a sua memória com facilidade. O outro é a procrastinação. Isso é algo que atrapalha demais, principalmente no momento dos estudos. A procrastinação, ou seja, vou deixar para depois. Paulo, eu vou estudar, mas eu vou estudar depois. Paulo, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer depois. Faça, apenas faça. Teve o momento de fazer? Vai e faz. Por quê? Nós ensinamos no nosso curso aqui, no nosso treinamento, administração do tempo eficaz. A procrastinação não faz parte. Para quem quer ser um bom leitor dinâmico, para qualquer coisa. Todos os nossos treinamentos, até nos treinamentos de vendas, nós ensinamos que a procrastinação não faz parte. E isso é algo que tem que ser abandonado. Hoje, agora. Trocar o perfeccionismo pela excelência. Meu amigo, ninguém é perfeito. Não tente fazer as coisas de forma perfeita. Poxa, eu tenho que estudar isso, eu tenho que entrar na minha mente. Isso torna-se uma autocobrança. Vocês podem até reparar que aquela pessoa extremamente perfeccionista, ela não é totalmente positiva. Então troque o seu perfeccionismo pela excelência. Dê o seu melhor. Faça da forma que você se sinta bem. E uma coisa muito importante, a ansiedade. Meu amigo, minha amiga, a ansiedade é a principal inimiga do estudante, de um concurseiro, de um vendedor, de alguém que está se preparando para uma palestra, para um orador. A ansiedade. A ansiedade, eu costumo ensinar aqui em nossos treinamentos, que ela não é apenas, ela causa aquele branco. A pessoa tem que entender por que causa aquele branco. Vamos imaginar da seguinte forma. Quando eu estou ansioso, pode reparar que o batimento cardíaco ele fica o meu coração, conforme ele está batendo mais, ele está bombeando mais sangue. Você pode ver que uma pessoa nervosa, ela fica com a veia dela fica ressaltada. E com isso, eu mando muito mais sangue para o meu cérebro, muito menos ar, porque eu respiro de forma incorreta. Dentro do meu cérebro tem vários vasos sanguíneos. Imagina, quando mais sangue, eles vão dilatar mais. Com isso eu vou comprimir certas regiões do meu cérebro. Alguns neurônios não vão trabalhar da forma correta. Pode ver que uma pessoa nervosa não pensa direito. Pode ver que no momento que você está nervoso, ansioso, no momento de uma prova, você dá aquele branco exatamente por causa disso. A dica que eu te dou: você está estudando, dá uma paradinha. A cada 30 minutos de estudo, dá uma paradinha, vai tomar um café, vai fazer uma caminhada, volta. No momento de uma prova, deu aquele momento de nervosismo, de ansiedade, respira fundo, leva a tua mente para outro lugar e começa novamente, ok? E até é muito importante, nós utilizamos dentro dos nossos treinamentos relaxamento. E o relaxamento, ele é muito importante para que você consiga entrar no estado ideal para a aprendizagem. Isso nós vamos falar em algumas dicas um pouco mais à frente. Bom, meus amigos, para mim foi mais um prazer estar aqui, deixando essa dica para vocês. Eu peço que se realmente essa dica, se você gostou e se realmente essa dica tem te ajudado ou vai te ajudar, compartilhe com seus amigos. Acesse, faça sua inscrição em nosso canal da Unileitura, acesse nosso site www.unileitura.com.br, se cadastre em nossa fanpage, para que você